Shalom לכל ישראליתים של ישראל. תודה רבה לחנכי, לחסדך, או יהוה, להזדמנות אשר אתה נותן לי לדבר על תורתך. זו רק תפילתי. אני מברך אתם אשר משתתפים לי עם בוקר טוב, שיהוה יכול לברך até ver a משפחות גם. Aqui é o ancião Asaf. Eu cumprimento a todos com um shalom, um bom dia, e agradeço ao Eterno por essa oportunidade de mais uma vez falar com vocês a respeito da Torá, que é a nossa vida. Eu sou do Brasil, da cidade de Pereira Barreto, onde temos a nossa comunidade, temos as comunidades no mundo inteiro, né, e também em Israel. E nós sabemos que a Torá, ela é nossa vida. O Eterno diz: guardai os meus mitzvot, os meus mandamentos, e vivereis, ó Beit Israel. Então, o intuito nosso é juntar as 12 tribos de Israel que se encontram dispersas, para que voltem a guardar a Torá, a lei do Eterno, como está escrito pelos Neviim, escrito também na Torá. O Eterno diz lá em Hizquiahu 36, 27 e 28, eu porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos e guardarás os meus juízos, que estatutos e juízos são a Torá. Bom, nós paramos no item de número 358. Nós estamos falando ainda de Olot, de Maaserim, estamos falando também de Terumot. Bom, nesse item de número 359, né, que nós vamos ler agora, né, eu quero convidar você que acompanhe comigo a leitura da Torá no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 27, versículo 28. Vaikra 27, o versículo 28. Não resgatar a terra que tenha sido consagrada sem nenhuma finalidade. O 28 diz assim: todavia nada dedicado que um homem tribute a Yahweh, de tudo aquilo que ele tem, o homem e o animal, e do campo da sua possessão, será vendido ou resgatado. Tudo dedicado será muitíssimo kadosh a Yahweh. Então, não podia resgatar essa terra que tinha sido consagrado com uma finalidade, a não ser com uma eventualidade. Ou, por exemplo, aquela terra sofria várias erosões, ou aquela terra passava, né, por um processo de decomposição, ou era muito pedregulhosa, e a pessoa queria oferecer uma coisa melhor ao Eterno. Então, nada podia ser resgatado assim ao seu bel prazer. Quando a pessoa dedicava algo ao Eterno, era uma coisa bem pensada, porque o próprio Shlomo disse: quando fizeres um voto ao Eterno, não tardes em cumpri-lo, porque o Eterno não se agrada de tolos. Agora, tinha os resgates, né? Essa terra, ela podia ser resgatada no ano do Yovel, ou seja, do jubileu, né? Ou uma eventualidade. Bom, nós vamos ver na Torá oral esse item de número 359. Não resgatar a terra que tenha sido consagrada sem nenhuma finalidade. Bereshit 47, 22. Bereshit 47, 22. Bereshit 47, 22.
sua terra dos Corraninhos, ele não as comprou, pois os Corraninhos tinham uma porção que fora assegurada para eles por Faraó, e esse comia as suas porções que Faraó lhes dera. Esta é a razão porque eles não venderam as suas terras. Então nós vemos aí já na Torá oral, né? Naquele tempo, os Corranim estavam aí, porque a lei do Eterno é ontem, hoje e é eternamente. Então Yosef comprou todas as terras ali ao redor, mas as terras dos Corranim ele não comprou. Então notamos que alguém ali no Egito, no Mitzrayim, deu essas terras em oferta para os Corranim, e o próprio Faraó cuidava daqueles Corranim ali, ou bem ou mal, e dava para eles as porções, né? Então Yosef não mexeu na terra dos sacerdotes, como não pode mexer até hoje. Tudo tem que ser entregue ao sacerdote para que ele possa abençoar a sua casa. Bom, no tempo de Yahushua e dos seus talmudins, esse item de número 359, nós vamos ver, no período chamado de Brit Hadashah, Corinthian Aleph, 1 Corinthian Aleph, capítulo 10, versículo 26, Corinthian Aleph. Corinthian Aleph. Corinthian Aleph. Corinthian Aleph, capítulo 10, versículo 26. Porque a terra é do soberano Yahweh e a sua plenitude. Então, tudo que nós temos aqui foi o Eterno que deu. A terra, na verdade, Ele emprestou para nós. Nós não vamos levar nada desse mundo. Ele deu para você zelar a fazenda, que Ele te deu o sítio, que Ele te deu a chácara, a casa na cidade, o carro. Às vezes as mulheres, os filhos, Ele emprestou para nós. Nós não vamos levar nada desse mundo. A não ser, a única coisa que nós vamos levar é os ensinamentos da Torá, que pode pender para o nosso lado no julgamento do final do 7º milênio. A única coisa é isso. Então, do Eterno é a terra e toda a sua plenitude. E essa terra não podia ser resgatada sem nenhuma finalidade. Tanto é quando lá em Shaial, né, no Navi Shaial, capítulo 24, versículos 5 e 6, o Eterno põe na boca do profeta e ele diz: ai da terra, porque a maldição, aquela lá, consome a terra, por causa dos seus moradores que quebraram as alianças eternas, que é o Shabat, é o nome, é os estatutos e o juízo do Eterno, a Torá. E diz: por isso a maldição consome a terra. E os moradores da terra serão queimados, e poucos homens restarão nela. Então só vai restar os homens que guardarem a Torá, a lei do Eterno, né? A terra ficará tohu veborhu, ou seja, vazia e deserta, como no princípio, em muitos lugares. Então, não podia resgatar a terra sem nenhuma finalidade. E no 7º milênio, né, o Eterno vai resgatar essa terra. Diz: eu faço novos céus e nova terra, onde habita o Mishpat, ou seja, a justiça. Bom, nós vamos para um outro item, né, o item de número 360. Ainda estamos falando do Zolote, do sacrifício, do Maserim e das Terumote. Não cortar a cabeça do pássaro de uma oferenda de pecado ou de um sacrifício de pecado. Vaikra 5, 7 e 8. Vaikra.
5, o 7 e o 8. Vaikra 5, o 7 e o 8. E se ele não puder trazer um cordeiro, então ele trará pela sua culpa com que ele cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos jovens, Ayauá, uma para oferta pelo ratá, pelo pecado, e a outra para uma oferta queimada, que é o Ixê. E ele os trará o corre, que oferecerá aquela que é a primeira oferta pelo pecado, e torcerá sua cabeça pelo pescoço, mas não a dividirá. Bom, então não cortar a cabeça de um pássaro de um sacrifício de pecado. Todos os holotes, o sacrifício era entregue ao corre, igual nós vimos aqui, né? O corre era um intermediário entre os homens e o Yah Espírito, aquele que fez os céus e a terra. Um homem em pecado, ele não podia falar diretamente com o Yah Espírito, porque era uma ofensa ao Yah Espírito. Então o Yah Espírito deixou um corre, um sacerdote. Por isso que hoje a lei ela é eterna, ela não muda. Hoje nós temos também um corre que está sentado à destra do Yah Espírito e faz a intercessão por nós quando nós pecamos, que é Yahushua ben Levi, Yahushua ou Yahushua ben Yosef ou Yahushua ben Melech Zedek, porque tem que se cumprir a lei. Agora, quando nós estamos sem pecado, naquela época, se você estivesse sem pecado, né, não tivesse consumado nenhum pecado, você poderia falar diretamente com o Yah Espírito. Então, nós vemos se fosse uma pessoa abastada, ele levava um novilho, levava um cordeiro, cordeira. Se fosse uma pessoa classe média, 2 rolas e 2 pombinhos. Se fosse uma pessoa bem pobrezinha, levava uma 10ª de flor de farinha, que era um dízimo, né? Bom, agora estamos falando, vamos focar o nosso assunto no pássaro. Esse pássaro, né, igual nós vemos aqui, ele os trará o corre, que oferecerá aquela que é a primeira oferta pelo pecado, e torcerá a sua cabeça pelo pecado, pelo pescoço, mas não a dividirá, né? Quer dizer, ele raspava, né? Raspava na cabeça, fazia um risco na cabeça daquele pássaro, né? E ele aspergirá o dano da oferta pelo pecado sobre o lado do altar, e o resto do dano será exprimido ao pé do altar. Isso é uma oferta pelo pecado. Então, não podia cortar, separar a cabeça do corpo daquele pássaro. E o sangue ali que ele fazia, aquele risco, né, torcia e fazia aquele risco, o sangue ele era aspergido sobre o altar. Bom, vamos ver esse item 360, não cortar a cabeça do pássaro, um sacrifício de pecado. Vamos ver uma referência na Torá oral, no tempo de Yahushua, do tempo de Abraham, Isaac e Ov, em que não tinha ainda o alfabeto propriamente dito. Tinha a escrita cuneiforme e a escrita hieroglífica. Por exemplo, para você escrever a palavra pai, você tinha numa cunha desenhar um boi, que era Aleph, né? Com várias cunhas você desenhava um boi, e o Beit, né? Que a palavra Abba é pai. Então, com 3 palavras, você tinha que fazer muitas coisas. Você tinha que desenhar um boi de cunha, né? Depois você tinha que desenhar uma casa e depois um outro boi para dar a palavra Abba, pai. Então, era muito difícil. Depois veio a escrita hieroglífica, que aí você tinha que desenhar um boi, desenhar uma casa e desenhar outro boi, né? Então, o Eterno soprava a Torá nos ouvidos do homem naquele tempo. Até que no tempo da Torá escrita no Monte Sinai, né, o alfabeto pálico ou fenício, né, aí foi criado o alfabeto, né? Ainda faltou algumas letras, mas era um alfabeto e já dava, né, para ter noção das linguagens, das palavras, né, e das frases. Bom, então, Bereshit 15:10, Bereshit 15:10, ou seja, Gênesis 15:10,
não cortar a cabeça do pássaro, deu um sacrifício pelo pecado. Bereshit 15 e o 10. E ele tomou para ele todos esses e os dividiu ao meio e colocou cada pedaço um contra o outro, mas os pássaros ele não dividiu, quer dizer, não cortou a cabeça, não dividiu esse corpo dos pássaros. Né? Nós estamos falando aí de Abraham, né? De Abraham, quando, né, aparece a ele, né, o Eterno, aparece a ela o Eterno, né, e promete a ele a sua descendência, né, e o Eterno fala, toma uma vaca de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, e uma rola e uma pombinha jovem, igual nós vimos lá, um sacrifício pelo pecado. Né? Então ele tomou para ele todos esses, e os dividiu ao meio, colocou cada pedaço um contra o outro, mas os pássaros ele não dividiu, quer dizer, não cortou a cabeça do pássaro, de um sacrifício do pecado. Né? Bom, agora nós vamos para outro item, né? O item de número 361. Não fazer qualquer trabalho com um animal consagrado. Devarim 15, 19. Devarim 15, 19. Já estamos chegando ao fim, o nosso tempo é muito curto, mas eu espero que o Eterno desvenda nossos olhos para vermos as maravilhas da Torá. Devarim 15, 19. Devarim 15, 19. Não fazer qualquer trabalho com um animal consagrado. Todo barror macho que vier de teu rebanho e de tuas ovelhas, tu os separarás Yahweh, teu Elohim. Tu não trabalharás com o barror de teu rebanho, nem tosquearás o barror de tuas ovelhas. Então o barror era o primogênito, né? Não podia trabalhar com o primogênito. Né? Quando nós vemos assim, não fazer qualquer trabalho com animal consagrado. Então o barror, o Eterno diz, todo o barror dos homens e dos animais são meus. Tu não podia, né, fazer qualquer trabalho com ele. Nós vamos para a Torá oral, esse item de número 361. Bereshit 18, 7. Bereshit 18, 7. Que diz assim: E Abraham correu ao rebanho e tomou um tove novilho brando e o entregou a um jovem, e ele se apressou para prepará-lo. Então, nós vemos que sempre o Eterno quer de nós as primícias. Abraham tomou esse novilho, primeiro, talvez um barror, por isso que esse item aqui na Torá oral eu peguei como referência. E ofereceu ao Eterno, porque o Eterno diz, tu das tuas primícias, tu oferecerás a mim. O Eterno não quer resto, não quer sobras. Bom, vamos agora para o item 361, no tempo de Yahushua e dos seus talmudinhos. Lucas, capítulo 2, versículo 23. Não fazer qualquer trabalho com animal consagrado. Lucas 2, 23. Lucas 2, 23. Conforme o que está escrito na Torá do soberano Yahweh, todo macho que abra a madre será chamado Kodesh ao soberano Yahweh. Então nós vemos aí a apresentação de Yahushua, do menino Yahushua Hamashia, ou Yahushua ben Yosef. Ele foi consagrado ao Eterno, desde o ventre da sua mãe, desde os primórdios da eternidade. Então, todo o barror, o macho, tanto dos homens como dos animais, o Eterno disse é meu. Então não podia fazer
nenhum trabalho com um animal consagrado, com um homem consagrado ao Eterno. Que o Eterno, Haolam Baruch Atah Ve'Ramishpaha Gam, e Ani Mevarich Atem Echad Yom Tov, Yahweh Baruch Al Kol Ramishpahot Shel Israelitim Be-Israel e Be-Brasil. E eu quero também, a pedido que muitos já pediram para me deixar a conta aqui, né, para suas contribuições, seus dízimos e as ofertas, também a pedido de muitos, eu quero deixar aqui, né, a nossa conta para contribuição é do Banco do Brasil, a conta é 14064, dígito 3, variação 51, poupança. A agência é 0440, dígito 5, cidade de Pereira Barreto. Shalom, Lekulam, e Todarabá, Lesim Lev Shelka, Todar.